E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e duas materinhas para você ficar bem informado. Graças a Deus são duas, porque sinal que o governo japonês está fazendo menos besteira. Quanto mais matérias tiver, mais o governo japonês está fazendo besteira. A não ser que eu gravo algo diferente. Mas no normal, geralmente são as besteiras do governo japonês. Essas duas matérias aqui estão correlacionadas ao governo japonês. Eu vou te mostrar por A mais B que a coisa não tá legal pro lado de cá, e que quando a coisa não tá legal, o governo ele enceba para soltar as informações de uma tal maneira que você vê, ó, nós estamos no mês 7, praticamente acabando a primeira quinzena do mês 7, e ele tá soltando informações de maio, mês 5. Vocês têm noção do negócio desse? Como é que o governo está segurando informação? Então eu vou soltar uma informação do mês 5 e do outro do mês 6. Quando a coisa está um pouco melhor, ele solta já um pouco mais rápido as informações. Mas quando a situação está meio caótica, ele segura para tentar ganhar tempo. Mas já dá para você sacar por A mais B que a coisa não está legal. Então vamos lá. A do mês 5 é a seguinte. Os pedidos de máquinas em maio diminuíram 3,2%. E o julgamento básico ficou como estagnado. Tá? Basicamente, é que eles usam o termo hold on. Né? Hold on é para segurar. Então já dá para você entender como é que a coisa não está legal. Aí a do mês 6 é o índice de preços corporativos em junho, aumentou 2,9%. Então já dá para você sacar que quando a coisa é boa, eles soltam rápido. Mas quando é uma porcaria, eles seguram. Por que eles não soltaram o índice, no caso assim, o julgamento do mês 6? Não, só soltaram do mês 5. Por isso que eu falo, tem alguma coisa errada aí que eles estão segurando informações. E eu estou trazendo isso para você, já para você sacar por A mais B. Mas deixa de enrolação com essa introdução, vamos lá. De acordo com as estatísticas, né, de pedidos de máquinas em maio, que mostram as perspectivas futuras para o investimento de capital corporativo que as empresas aqui do Japão fazem, tá? E como é que fala assim, de vendas também para o exterior, anunciadas pelo gabinete, o valor dos pedidos recebidos pelos principais fabricantes de máquinas de empresas nacionais foi de 8.578, excluindo os pedidos de navios e energia elétrica, no caso assim, maquinários para energia elétrica, que estão sujeitos a grandes flutuações de bilhões de ienes, né? Com uma diminuição de 3,2% em relação ao mês anterior. Então você vê que as empresas estão investindo menos em maquinário. Por quê? Dependendo da situação, sai muito caro para você investir. E como o mercado ele está muito instável, se der uma queda igual que deu agora, a coisa fica esquisita. Porque eu pago caro para Dedéu, pago no 161, o negócio aí cai para 157, por exemplo, igual que deu agora, a coisa fica esquisita. Eu tomo um prejuzão danado. Então, por isso, da mesma forma que a pessoa que fez as grandes compras, no caso assim, de commodities, a 160, 161, deu essa queda agora para 157, a empresa, como é que se fala, concorrente, vai lá e compra a 157. E o cara que comprou a 161 vai ter que vender com preço alto, o outro vai conseguir vender com preço um pouco mais baixo. Aí nisso é aquela velha história. Aí o FTC do Japão, como eu sempre falo, e vai lá, não, você não pode vender mais baixo, que não sei o que, para poder tentar segurar o cara que comprou a 161. Mas ainda assim eles vão lá dar um jeitinho para poder vender um pouco mais baixo. E aí nessa brincadeira toda começa a pegar, como é que fala assim, as vendas do outro ali. E nisso você já sabe o que acontece. Saiu uma matéria muito grande com a entrevista com o presidente do Donk, do grupo Megadonk. Quem puder, tá, dá uma lida naquela entrevista, porque principalmente quem pensa em empreender, dá uma lida naquilo ali, porque ele tem ideias assim muito bacanas.
E as formas de implementar as coisas que ele colocou também é muito bacana. E esse presidente, ele entrou bem na época do Covid. Ele pegou o pau torando na época que a coisa estava economicamente uma porcaria, e ele fez vários, como é que fala assim, mudanças ali dentro do Donk que tá bombando a coisa, tá? No Donk. Então eu sugiro que quem puder der uma lida nessa matéria desse que saiu, porque é muito bacana, tá? Eu tava dando uma lida ali, eu falei assim, o cara é um visionário, né? São pessoas assim que conseguem fazer, como é que fala assim, as empresas crescerem. Só para você ter uma ideia, o Megadonk ele só fica atrás do Ion, né? Do grupo Ion tem o do 7-Eleven, o Uniqlo lá, e tem um outro grupo que eu não lembro o nome agora, mas o Donk ele só fica atrás desses grupos em questão de valor aqui do Japão. Então já dá para ter uma ideia que o Donk ele está ganhando valor muito rápido. E se você pegar as ideias da pessoa ali, pô, e começar a pensar fora da caixinha, você consegue empreender, você consegue fazer as coisas de uma forma muito bacana, aqui no Japão, seja no Brasil. Mas se você for montar aqui no Japão, canso de falar, se registre, tá? Faça as coisas direitinho, não vá achando que o governo japonês não vai pegar, porque dá problema. E brasileiro adora fazer merda no Japão, desculpa falar, mas adora. Por que eu falo esse tipo de coisa? Voltou, tá começando a sair nos grupos de novo, até com propaganda patrocinada, os caras estão pagando, falando em relação a empréstimo de 2%. Empréstimo de 2%, se não for uma empresa legalizada no Japão, é proibido. É considerado agiotagem. Não pode. Então aí o cara vai lá, é preso e fala que o governo japonês é ruim. Mas está fazendo merda. Adora fazer, desculpa, não tem outro termo, adora fazer uma besteira no Japão. Claro que não estou falando que são todos, tá? Mas você vê que uma boa parte adora fazer besteira. Ultimamente tem aparecido bastante notícias de brasileiros fazendo nhaca, né? Então eu vou fazer o quê? Vou passar pano? Não tem como. Aí daqui a pouco me aparece meia dúzia querendo me atacar. Mas eu vou fazer o quê? Tanto que eu até evito de colocar matérias de brasileiros aqui no canal, porque dá problema, me enche o saco. Os caras, não, tira essa matéria do ar aí, você está me denegrindo aí minha imagem, eu vou te processar. Pô, eu canso de escutar um troço desse, enche o saco. Então tem hora que a gente até para de colocar, tá? Então, isso que eu falo pra você. Quem andar no país dos outros, não há problema, ande. Mas evite de fazer besteira, porque se faz besteira, depois quer dar uma de vítima. Meu, as pessoas escolhem, é igual a lei de Murphy. Tem dois caminhos, tem o caminho certo e o caminho da nhaca. O cara sempre escolhe o caminho da nhaca. É a mesma coisa, questão de investimento. Investimento, como é que fala assim, não é, como é que se fala, loteria. Ele tem todo um processo, tá? E esse processo, dependendo da situação da pessoa, em questão de investimentos, ele é lento. Por isso que eu falo para você, toma cuidado na mão de quem você dá seu dinheiro ali para investir, porque dependendo da pessoa tá treinando a aprender a fazer investimentos com seu dinheiro. Porque se a pessoa, como é que fala assim, é que você pode reparar que aquelas pessoas que realmente, tá? Elas ganham muito dinheiro com investimentos, elas não fazem investimentos para os outros, ela faz para ela. Porque aquilo requer o quê? Tempo. Tempo do quê? Colhendo informações sobre o negócio que ela vai investir e outras coisas. Então, dependendo a pessoa ali por trás, ela tem um grupo, uma quantidade de pessoas fazendo pesquisa para ela, para ver aonde que ela vai investir, para dar, como é que se fala, o melhor para ela. Você vê que tem muita gente enriquecendo hoje, sim, mas enriquecendo o quê? Graças a, como é que fala assim, a confiança dos outros. Mas a pessoa está pegando experiência ali, porque dependendo da situação ela não tem experiência. E aquelas pessoas que têm experiência, ou elas estão como corretor ali, né, só que aprenderam ao longo dos tempos também, estudaram pra cacete para isso,
E aquelas que ganham a bruta de uma grana com investimentos, elas não vão ficar investindo para os outros, elas vão investir nela. Principalmente aquelas pessoas que têm um grande número de acertos anualmente falando. Por isso que eu falo para você assim, essa parte toma muito cuidado. Mas é possível enriquecer mesmo você não tendo grandes práticas? Sim, mas comece devagar. Não tenha pressa. Se você for entrar num jogo do Tigrinhos, por exemplo, você vai se lascar, você vai se fuder. Porque a chance de você perder é muito maior do que você ganhar. Quem está ganhando é as pessoas por trás. Ali que está atrás do jogo e aquelas pessoas que estão fazendo a propaganda. Para quem gosta da espiritualidade, o bandista, kardecista, seja lá o que for, conhece o termo encosto. E sabe o que o encosto faz. O encosto vai lá e fica falando na cabeça da pessoa. Ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Tem muito influenciador digital que parece encosto. É um encosto digital. Que o cara fala assim, ó, joga no jogo do Tigrinho. O jogo do Tigrinho é bom, você vai ganhar uma grana rápido. Isso é um encosto digital. É complicado uma coisa dessa. E tem... Eu não posso falar que é tonto. Mas tem pessoas, como é que fala assim? Que vão lá e tentam a fé ali. Tá, é bacana a pessoa ter fé nesse negócio. Pô, é até bacana. Mas quer tentar? Tenta um valor pequeno. Você vai tentando até só que com valores pequenos. Não vai extrapolando não. Porque jogo, ele gera vício. Dependendo da pessoa. Tá? E dependendo do vício, tem que ser tratado. Porque a coisa fica fora do controle. Então tome cuidado, principalmente com o encosto digital. Tem muito encosto digital por aí. Tá? Por isso que eu canso de falar, eu não sou influenciador. Porque eu não quero esse rótulo de encosto digital para mim. Ah lá, perdi dinheiro por causa dele. Não. Muito pelo contrário, eu canso de falar. Vá lá e invista. Para você ganhar dinheiro. Eu não estou falando algo para você perder dinheiro. Muito pelo contrário, eu falo algo para você sempre ganhar dinheiro. Porque se você ficar dependendo do governo dia após dia, quando chegar na sua época de você aposentar ou algo parecido e você não tiver uma grana investida ali, tu vai se lascar. Por isso que eu canso de falar para você, invista. Mas o investir tem várias formas, igual por exemplo, seguro de carro. Seguro de carro é um investimento. Porque você nunca sabe o que acontece. Você tá lá pagando as parcelas do seu carro, dando um ralão miserável. Aí daqui a pouco você tá aqui no Japão, né? Você tá pagando as parcelas do seu carro, dando um ralão miserável. Porque já começou com roubo de carro. Antigamente não era tanto, hoje já tem mais. Aí me vem um miserável e te rouba o carro. Ou daqui a pouco vai me dar um terremoto, abre uma vala, seu carro cai lá dentro. PT, perdeu. Ou vem uma inundação, vléu, levou. Ou ver uma avalanche, como aqui no Japão costuma ter, de vez uma avalanche, que a gente fala assim, montanhas desmoronando, tá? Vléu, levou seu carro. Então você tem várias formas de você perder seu carro aqui no Japão, diferentemente do Brasil. Tá? Porque nessa parte de desastre natural, o Brasil não tem isso aqui que o Japão tem. Então as chances de você perder um carro no Brasil é mais por roubo ou falta de manutenção, porque caso contrário, a chance tirando essas duas, é praticamente zero. A não ser que o cara vá lá dar uma de doido, pula dentro do rio com um carro ou outra coisa. Mas no normal, na sua como é que tu fala assim, vivência ali, ou é falta de manutenção, no caso para poder estragar o carro, ou é roubo, caso contrário não. Então aqui no Japão, se você tem um seguro, pô, é um investimento para você. Então existe uma série de coisas que a pessoa pode fazer para investir na vida dela. Canso de falar, mas, né? Continuando aqui. A quantidade de encomendas diminuiu durante 2 meses consecutivos, tá? E o gabinete do governo desceu a avaliação básica de que os movimentos em direção à recuperação parecem estar estagnados. Aquele termo hold on, tá? Que eu acabei de falar para você. Então você vê que o próprio governo japonês, ele já está falando, a economia estagnou. Só que não está falando da parte agora do consumo pessoal das pessoas. Está falando do quê? De grandes empresas. De empresas que não estão investindo. Então o que você tira disso?
As empresas não investem em maquinário, então elas não vão abrir o que? Novas vagas de emprego. Dependendo, ela está trocando o quê? Só aquele maquinário velho por um novo. Então, grandes contratações, esqueça, não está tendo por enquanto. Por isso que, se você tiver num emprego bacana, dependendo, veja se é hora de trocar realmente de emprego. Ter um pouco de paciência e etc. Se você for trocar, dê um tiro certo. Não peça as contas antes de você conseguir um outro. Porque você pode pedir as contas, porque está acontecendo bastante. Tá? Vira e mexe, acontece casos assim que chega no meu ouvido. A pessoa vai lá, ela pede as contas, porque ela negociou o serviço com outra pessoa ali, já estava tudo certo. Quando vai para começar, a pessoa fala, ó, não vai dar para começar porque deu problema na vaga e etc. Aí nisso a pessoa já pediu as contas do outro, ela se lascou. Então tem muita coisa que é complicado sim. Da mesma forma que tem aquela ideia de coleta de banco de informação. Já por aí que você está falando. As empreiteiras, geralmente, dependendo da situação, ela abre. Ela fala assim, temos bastante vagas de emprego para esse local. Aí muita gente vai lá e liga. Então o que acontece? A empreiteira vai lá e começa a coletar possíveis funcionários para ela. Aí começa a falar e daqui a pouco começa a dar aquela desculpa, ó, não tem mais a vaga, mas ela já pegou seus dados. Então aí ela fala assim, ó, quando abrir a vaga de novo, eu entro em contato com você. Então ela vai abrindo, como é que fala assim, um leque de possibilidades dela de contratações. Porque quando abrir uma vaga, ela já tem informações de futuros candidatos que dá para ir pegar. Mas não que ela tenha aquela vaga realmente para aquela situação. É igual, por exemplo, o que acontece também. Ultimamente eu tenho visto bastante. Quando a pessoa ela quer sair, ela vai pedir as contas. Não, você tem que cumprir seu aviso direitinho. Só que a outra empresa, dependendo, não quer esperar a pessoa cumprir o aviso para poder fazer troca. Então se a pessoa ela troca rápido daqui para lá, ela já fica mal vista também. Fala, ela não cumpriu o aviso que ela tinha que cumprir. Então dá para você entender os paradigmas que vem acontecendo aqui no Japão? Então você vê assim, uns troços meio esquisitos. Você quer cumprir a regra para você entrar bonito na outra empresa, mas se você não cumprir a regra, você perde a vaga. Mas se você cumprir a regra, você perde a vaga. Se você não cumprir a regra, você fica avisado que você não cumpriu. É uns troços meio esquisitos. Você vê com umas coisas que não faz muito sentido. Umas coisas. Por isso que eu falo que RH tem que ser um cara treinado. Não me pega um Zé Bosta só por causa que tem anos de empreiteira e coloca como RH para fazer entrevista, porque não dá certo. Porque falta lógica. Porque aquela lógica do imediatismo não rola em questão de lógica contratual. É a mesma coisa, investimentos, principalmente a parte de investimentos em títulos e ações, etc. Porque é uma renda variável. Uma hora você pode ganhar, uma hora você pode perder ou diminuir os ganhos. Você não perde, você diminui os ganhos. Principalmente quem vive de juros e proventos. É questão de paciência. Então você vê que tem várias lógicas que aqui no Japão não está se aplicando. Por isso que eu falo para você, toma cuidado. Tá? Porque aqui tem muito aquela lei da impunidade. Ah, eu faço tal coisa, a pessoa não fala Nihongo mesmo, então ela que se lasque. Porque ela não vai no ministério mesmo, ela não vai pegar um sindicato, não vai nada, então eu tô bonito. Então eu vou fazer todas as merdas que eu posso fazer para prejudicar o fela da puta, desculpa o termo. Porque tem muita gente que fala assim aqui no Japão. Para mim ficar bem. Para mim poder ter minha agilidade de serviço, mas o outro que se lasque. Tipo assim, eu só quero como é que fala assim? O que é bom é para mim. O bônus é meu. O ônus é sempre do outro. É umas coisas muito tensas que tem acontecendo ultimamente, tá? Então, ó, só fica esperto. Analisando a repartição que eles falam assim, porque quando você vai fazer análise, você divide.
tá? Então eles falam repartição, tá? A mesma coisa quando você vai fazer investimentos. Existem uma série de segmentos ali, tem as letras de crédito, crédito imobiliário e assim vai. Então aquilo ali são repartições. Então você vê o que é mais interessante para você. Se é renda fixa, se é renda variável. Igual já me perguntaram, tá? Japonês, como é que você faz seu investimento? É difícil. Para mim, te dar uma fração é difícil. Por quê? Eu tenho que ver o momento ali. Por quê? Não é sempre que bate um dinheiro na minha mão. Então, como é que se diz? Eu não posso falar assim, ó, eu divido tanto assim, tanto assim, tanto assim. Por quê? Dependendo da situação na época, a oferta de renda fixa tá alta, tipo com 120% e etc. Então são ofertas bacanas. Então vale a pena ali. Mas tem época que a parte dos títulos tá mais, como é que fala assim? Ele te chama mais atenção por causa dos juros. No meu caso, eu compro títulos para ganhar com juros, não para ficar fazendo o compra e venda, a não ser que o título ele valorize muito, aí eu aproveito a onda e vendo também, porque já ganha uma grana a mais. Por isso que títulos ele é interessante, porque, repito, não são todos os títulos que pagam juros, então você tem que ficar muito de olho em cima disso, porque tem empresas que pagam juros, outras não. Tá? Então geralmente eu só compro títulos de empresas que pagam juros. Então eu compro e deixo lá. Se valorizou muito, eu pego e eu vendo. Porque aí eu ganho com a compra e venda do título. Mas no contrário, é só como é que se fala isso? Nos juros. É igual a Petrobras. Ela deu esse aumento no combustível agora no Brasil. Então, espere mais um tempo, você vai ver que essa parte dos juros, os proventos, vai vir maior do que o normal, porque ele fez um aumento ali, então vai gerar mais lucro para ela. Isso usando um raciocínio normal, a não ser que aconteça algum roubo, algum arrombo por trás ali que reduza a margem de lucro. Porque falar que a Petrobras não deu esse aumento por margem de lucro é querer mexer com, como é que fala assim, a inteligência humana. Tanto que quando saiu essa matéria em relação ao aumento, saiu uma outra matéria logo em seguida que o governo Lula ele ficou sabendo desse aumento com 5 dias antes de antecedência. Só que isso é muito errado. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque nisso entra a ideia do inside trade. Japonês, mas o que é esse inside trade aí que você está falando? São pessoas que têm informações de dentro e elas usam as informações de dentro para fazer investimentos. Isso é considerado crime, principalmente aqui no Japão. Quando dá esse problema, igual tempos atrás numa companhia de game, eu não lembro o nome que foi. Ela estava para lançar o game, só que ela estava quieta. Só que teve um dos funcionários que, sabendo disso, ele foi lá e comprou um monte de ação. Só que ele é tão burro que ele comprou as ações. Ele não passou a dica para outra pessoa comprar. E não, ele foi lá e ele comprou. Aí deu aquela ideia que eu falo para você sempre das transações, tá? Entra a ideia do My Number, etc. Ele foi pego. Porque uma pessoa que não tem costume de comprar ações vai lá e compra um volume muito grande de uma vez, isso causa o quê? Suspeita. Aí nisso faz o quê? Investigação. Por isso que eu falo, quer fazer as coisas, quer fazer burrada, faça de uma forma inteligente, não seja um asno. Tem gente que pensa que se ele fizer determinadas coisas, eu vou fazer assim, tal, ninguém vai me pegar, eu sou o gênio do crime. Ele vai lá e se lasca. Por quê? Ele faz uma coisa de uma forma ingênua. Tem milhões, igual se ele tivesse pego as informações passadas para uma outra pessoa, fala, ó, vai lá e compra as ações dessa empresa aqui, mas compra picado, não compra tudo de uma vez, ou fala para alguém que vocês têm conhecidos assim, ó,
Tá aqui o montante na mão. Esse montante você divide em 4, 5 pessoas e compra. Mas não, o asa não vai lá e compra tudo de uma vez. E foi preso aqui no Japão. Por isso que eu falo, tem muitos, como é que se fala assim, muitas pessoas que mexem com essa parte de compra e venda de ações, que eles têm um network muito grande. Em cima desse network que eles têm, essa rede de informações, eles vão pegando, ó, empresa tal tá para fazer tal coisa. Um grande exemplo, quando a Coca-Cola tá para lançar uma bebida bacana, você vê que ela fica quieta, mas pessoas ali dentro já tem a informação de uma bebida nova que a Coca-Cola vai soltar, etc. Aí nisso que ela faz? Dependendo, a pessoa vai lá e compra as ações. Isso, usando as informações lá de dentro. Isso é inside trading. Por isso que o seu networking ele é muito importante. É igual uma coisa que tem aparecido bastante no TikTok, que isso para mim é golpe. Tem aparecido vídeos de pessoas fazendo o seguinte. Ela começa a falar de ações ali, só que ela dá como é que fala assim, o código de uma determinada ação. É uma ação específica, num título específico para a pessoa comprar. Aí o que acontece? Dependendo, vai uma empresa, ela abre o capital para o mercado ali, começa a fazer esse tipo de coisa, aí gera muito capital. Muita gente vai lá e investe aquilo ali, daqui a pouco ela some do mercado. Porque pode acontecer. Ela vai lá e some do mercado e o que acontece? Todo aquele dinheiro que foi investido, as pessoas não têm garantia de receber. É diferentemente daqueles investimentos que o governo, como é que se fala, o governo brasileiro, tá? O governo japonês eu não sei nesse ponto, se ele tem algo parecido, mas o governo brasileiro tem. Os investimentos que ele cobre até 250 mil reais. Então, independente do que acontecer, se o banco falir, alguma outra coisa, o governo ele te paga ali. Só que geralmente é renda fixa e algo parecido. CDB, CDI e outras coisas. Então, tem como fazer investimentos de forma segura, sim, mas tem muita sacanagem. Igual, voltando ao assunto, então, é estranho. O cara fala assim, não, investe nesse aqui, ó. Tem esse daqui, investe nesse aqui. Então, dependendo, a pessoa vai lá, ela investe ali, aí daqui a pouco a empresa some do mercado, puf. Então ela pegou o dinheiro de todo mundo e sumiu. Aí quem investiu ali se lasca. Então por isso que tem que tomar muito cuidado nessa parte de investimento também. Tá? Às vezes compensa você ganhar um pouco menos de juros, de proventos ali, no caso, só que você pegar uma empresa consolidada no mercado, que sabe que se ela sumir, vai dar um rebu danado. Então qualquer esboço dela tentar sumir vai aparecer na mídia. Então dá tempo de você ir lá e vender as ações daquele ali para você não perder o dinheiro. Não perder tanto dinheiro. Então tem muita coisa aqui, como é que se fala assim, dá para as pessoas se precaverem ou dá para as pessoas se lascarem. Tem muita coisa em relação a golpes também. Principalmente usando esse negócio do TikTok, igual que eu falei que eu vi lá, uma empresa tal, você compra essas ações aqui, que essas ações aqui, os caras são fabulosos, que não sei o que. Prova por A mais B que o troço é fabuloso, mostra lá os números. Aí que tá, não, mas não mostra. Não mostra número nenhum, dado nenhum. Só mostra assim o cara falando, falar até papagaio fala, falar até eu tô falando aqui. Entre eu falar e a realidade são duas coisas diferentes. Por isso que eu canso de falar para as pessoas, não precisa acreditar em mim, vá lá e faça uma pesquisa. Simples assim. Por isso que eu canso de falar, não sou influenciador digital. Vá lá e faça uma pesquisa. Tanto que me perguntaram, japonês, eu não sei o seu nome. Por que você não fala seu nome nos vídeos? Porque eu não quero me promover. Eu tô aqui para poder passar a informação. Foi igual quando eu vinha com as camisas meio chechelenta, meio feia, meio esburacada, para fazer vídeo. As pessoas falavam, nossa, japonês, mas como essas camisas são feias? Porque eu já vinha em forma proposital. Que não é para prestar atenção em mim, é para prestar atenção no teor da informação. Porque tem informações que elas são imprescindíveis, igual no caso aqui. Você está vendo, o próprio governo está falando que as empresas não estão fazendo investimento de capital. Sinal que
uma boa parte das empresas grandes aqui do Japão não está investindo em capital, sinal que não vai haver grandes contratações. Vai ter só o quê? Aquelas contratações de reposição. Saiu um, troca, repõe. Pronto, acabou. Então aquela ideia de crescimento, dependendo, não tem, porque quando tem grandes contratações, tem duas oportunidades. Ou é fábrica nova, ou existe grandes pedidos. Quando é grandes pedidos, é bacana. Porque é sinal que a economia está crescendo. Só que nessa situação aqui, esquece grandes pedidos. E nisso você já sabe, sem grandes pedidos, sem grandes contratações e sem geração de novos empregos. E com a quantidade de falências que vem acontecendo no Japão, em vez de aumentar o número de pessoas, como é que fala assim, contratadas, não, está aumentando o número de desempregados. Só que nisso, o governo japonês ainda tem a pachorra de falar que está faltando mão de obra no Japão, com esse tanto de desempregado que está sendo gerado. Faz sentido um troço desse? Não faz. Por isso que eu falo assim, que é umas coisas meio complicadas. Principalmente se você tiver aquela pessoa que tem um pouco mais de 2 neurônios, ela vai perceber. Não, tem algo errado aqui. Mas tem pessoas que só têm 2 neurônios, o Tico e o Teco. E os dois entram em conflito, falam, aí a pessoa não consegue raciocinar nada. Mas se você tiver 3 pelo menos, igual no meu caso, quando o Tico e o Teco brigam, tem um terceiro para apartar. Aí entra no meio e fala, para aí. Não, tem alguma coisa estranha. Então dá para, como é que fala assim, perceber que tem situações que nós temos que realmente tomar cuidado. Tá? Mas continuando aqui. Analisando por repartição, a indústria transformadora aumentou 1% em relação ao mês anterior, para 423,7 bilhões de ienes, pela primeira vez em 2 meses. Enquanto a indústria não transformadora, no caso, é a indústria da manufatura, que é onde a grande maioria dos brasileiros trabalham. Só que aqui nós estamos falando de valores. Tá? Só que esses valores quer dizer o quê? Dependendo da situação. Não que aumentou o número de contratados ou o número de pedidos, porque o dólar está alto no Japão. Então qualquer vendinha mequetrefe vai gerar grandes valores. Diferentemente da época que tinha aquela deflação ali, que quando dava um aumento era um aumento real. Porque era realmente aumento de vendas ali. Então era fácil de mensurar, não, essa empresa está bombando realmente. Hoje em dia, com essa alta do dólar, se a pessoa não parar para analisar a alta do dólar, queda do dólar, mercado exterior, mercado interno e etc., ela não vai fazer uma análise boa e vai falar qualquer besteira. E é aquela velha história. Como as pessoas elas costumam a acreditar no que as outras falam, questão de, como é que fala assim, de fé. Então se vier alguém mentindo para você, é complicado. Tá? Então você vai acabar caindo na mentira da pessoa ali. Por isso que eu canso de falar, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. Por isso que eu procuro explicar da melhor maneira possível para você entender o que eu falo. Por isso que eu sempre dou minha cara a tapa aqui, faço explicações longas e etc. Por quê? É para as pessoas realmente começarem a entender a situação. Porque é muito fácil uma pessoa vir aqui e falar assim, o negócio é assim, o mercado tá assim, tá assado, tal. Ela joga, praticamente ela vomita a informação na tua cara, imaginando que você sabe tudo, e dependendo da pessoa não sabe. É a primeira vez que a pessoa está ali. A pessoa está começando a se veredar nesse mercado, nessa parte de informação sobre finanças. Então, dependendo da situação, é complicado. Igual quando eu chego para você assim, invista lá no CDB, no CDI, que não sei o que. Se a pessoa não sabe, ela fica perdida. Por isso que eu tenho que ir com calma e fazendo certas explicações. Então, em determinadas situações eu já paro de falar CDI, CDB. Você vê que eu tenho falado bastante renda fixa e renda variável. Porque se a pessoa lá estudar o que é renda fixa, quase que automaticamente ela já vai ter noção o que é CDI, CDB e outros. Da mesma forma, se eu falar renda variável, e a pessoa vai lá e estuda o que é renda variável, ela já vai ter uma noção
que pode ser títulos, mercados imobiliários, etc. Então tem muita coisa que nós temos que ser, como é que fala, responsável realmente pelo que nós falamos. Não é sair simplesmente só jogando a informação na cara da pessoa, porque dependendo da pessoa ela não vai entender e vai fazer burrada. Porque tem pessoas que o conhecimento, no caso, a curva de aprendizagem para uma pessoa é diferente do que para outra. Tem pessoas que têm a curva de aprendizagem para culinária muito fácil, mas outros não. Da mesma forma que tem pessoas que têm a curva de aprendizagem para finanças muito fácil e outras não. Então, eu como é que eu falo assim, uma pessoa que estou passando informação, eu preciso colocar tudo isso na balança na hora de passar uma informação. Porque se é uma pessoa novata, dependendo, que está entrando ali e ela escutar determinadas palavras, ela não vai entender dependendo. E nisso não vai haver o quê? A comunicação. Eu falar, você entender. Não, ela só vai obter a informação. Por isso que hoje em dia esses vídeos rapidinhos de 5, 10, de 1 minuto, 2 minutos, isso faz um sucesso danado, porque aquilo ali não passa conhecimento, ela só passa informação. E geralmente a informação ela entra aqui e sai aqui. Ela não fixa na cabeça, ela não fixa nas ideias. Então, o conhecimento é diferente de informação. Você pode ter 10 mil informações, quais delas serão úteis para você e quais delas só estão enchendo sua cabeça de lixo. O que é útil realmente para você e o que é lixo? Nós estamos sendo bombardeados com lixo direto. Então, se nós não colocarmos um filtro nisso, o troço fica tenso. Aí nisso vão te encher de baboseira, vão te encher de porcaria. Aí a pessoa fica assim, eu sou um pseudo inteligente, eu tenho muita informação. Você sabe aplicar isso? Se você não souber aplicar, é informação inútil. Não faz sentido. Por isso que é bom às vezes você começar a ter a humildade, começar de baixo, vai estudando, vai pegando as informações e vai crescendo. Por isso que eu falo, canso de falar, que nesse ponto eu não sou, como é que fala assim, educador financeiro. Eu passo o conhecimento que eu tenho, mas eu não quero essa bronca para mim. Tanto que se me perguntar, japonês, você faz a consultoria, dependendo, se me pagar bem até faço, mas eu cobro caro, não cobro barato. Porque são anos de informação que eu, como é que fala assim, que eu venho garimpando para mim, com experiência, com, como é que fala assim, aplicações ali. Não sei se vai dar para me te mostrar aqui, tá? Que é só um minuto. Todo isso, né? Deu erro, não vai dar. Opa, vamos lá, continuando aqui. Mas eu ia te mostrar ali uma pequena parte do meu portfólio de investimentos. Então, para você ter uma ideia, que existe a parte prática e a pessoa tem que praticar sempre. Principalmente a parte de investimentos. Só que é aquilo que eu falo. Quer investir? Não há problema. Mas leva tempo. Não acha que você vai enriquecer da noite para o dia. Até pode, até consegue. Mas o risco é muito maior de você perder do que você ganhar. Mas existe essa probabilidade? Sim. A probabilidade não é nula. Mas da mesma forma que tem gente que enriquece da noite para o dia, fica pobre da noite para o dia. E a chance de você perder dinheiro é muito maior do que você ganhar. Porque se você fosse um inside trade, com informações privilegiadas, para você enriquecer é muito fácil. Mas se você não é, você tem uma série de variantes aí. Tem uma série de variáveis que vão influenciar em todo o processo. E nisso dá trabalho, dá muito trabalho. Tá? Mas, continuando aqui. Então a indústria transformadora aumentou 0,1% em relação ao mês anterior para 423,7 bilhões de ienes. Pela primeira vez em 2 meses, expliquei o porquê. Enquanto a indústria não transformadora, tá, que não é a parte da manufatura, recebeu encomendas na parte da indústria de telecomunicações para equipamentos, computadores relacionados com estações de base de comunicação. Como resultado, as vendas
Já deram uma queda de 7,5% em relação ao mês anterior, para 439,7 bilhões de ienes, a primeira queda. Japonês, mas como é que teve a queda se houve encomendas, né, no caso? Estão reajustando os negócios. Simples. Então, dependendo da situação, igual você vê que houve compras de equipamentos de computadores e estações de base de comunicação. Sinal que estão implementando coisas novas nos mercados. E eles estão falando indústria não transformadora. Então não é questão de fábricas de manufatura, onde a grande maioria trabalha. Pode ser o quê? Hotéis, bares, izakayas, ryokans e outros serviços que vão usar essa parte de telecomunicações. Então eles estão fazendo implementações. Igual quem vê aqui no Japão, você vê aqui, já viu que tem restaurantes que já não tem tantos garçons, eles usam robôs. Eu quero começar a gravar vídeos nesse ponto, igual por exemplo, tem os Kaiten Sushis, né? Para quem não sabe, Kaiten Sushi é aquele sushiar de esteirinha. Aquelas lojas que vendem sushi, aqueles nigiri sushis de esteirinha. Tá? Eles mudaram muito. Hoje já tem aquelas telas, uns tablets ali para você fazer pedidos. Antigamente vinha mais sushi na esteira, hoje nem tanto. Então as coisas têm mudado aqui no Japão. Tem restaurantes, tem lamenhás que você entra, tem o código de barra ali, né, o QR Code, você usa o QR Code para eles abrir um aplicativo deles para você fazer o pedido. Você não precisa nem chamar o garçom. Você mesmo faz o pedido ali. Da mesma forma que o McDonald's também tem. Tá? Você pode ir lá fazer a encomenda do McDonald's, do sanduíche, do centro que você quer, né? Paga pelo aplicativo. Depois você só chega lá pro atendente e só mostra o pedido, no caso do celular ali. Então tem muita coisa que, como a gente fala assim, tá mudando. E é isso aqui. Tá? Então nisso gera gastos. Em vez de gerar lucros, gera gastos. A priori. Aí depois que é toda feita a implementação, uma coisa direitinho, o sistema começar a rodar de uma forma bonita, aí começa a gerar lucro. Mas no contrário, vai gerar o quê? Gastos. Tá. Então essa parte aqui, já encerrei. E eu falei praticamente o vídeo inteiro dessa parte aqui. Ainda tem a outra parte, tá? Vou tentar correr aqui. O índice de preços de bens corporativos, você vê que estamos falando sempre da parte corporativa. A primeira parte ele foi corporativa e aqui também é. Tá? O índice de bens corporativos, que mede os preços dos bens negociados entre as empresas, subiu 2,9% no mês passado, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A taxa de aumento está a aumentar devido à redução dos subsídios governamentais em relação à eletricidade e gás. Então você vê que eles estão colocando a culpa na luz e do gás aqui no Japão, tá? Não é como é que se fala assim, da alta do dólar nem nada. É a luz e gás. O valor preliminar do índice de preços corporativos divulgado do Banco do Japão do mês passado foi de 122,7, com a base média de 100, tá? Que base média de 100 que eles falam assim, base 100 está aqui. Em cima disso aqui ele sobe ou ele desce. Tá? Um aumento de 2,9% em comparação ao mesmo mês do ano passado. E a taxa de crescimento expandiu-se de 2,6% do mês anterior. Então você vê que está subindo os valores. Não é que isso é bom. Tá? As coisas estão ficando mais caras. Então por isso que fala índice de preço corporativo. Então os preços na parte corporativa estão subindo cada vez mais. Só que nisso o que acontece? Quanto mais caro na escala corporativa, mais caro vai ficar para você, para mim, que faz a compra no varejo, porque esse valor ele tem que ser repassado de alguma maneira, senão a empresa não aguenta e ela quebra. Então ela faz o repasse do preço ali de alguma forma para poder se sustentar e ter a margem de lucro. E nisso você já sabe. É mais inflação e é mais aumento de preço para você e para mim, seja nos bens ou serviços. Como nós estamos falando de base corporativa aqui.
A taxa de crescimento expandiu-se 2,6% em relação ao mês anterior. Então você vê que subiu 0,3%, né, de um mês para outro. Isso é bom? Não. Isso está ruim, está horrível. Como é que se fala? Isso deve-se principalmente à redução dos subsídios governamentais dos preços da eletricidade e no gás, que vem subindo, e o aumento nos preços do petróleo bruto e do cobre devido ao aumento da procura internacional. Por isso que eu sempre falei, esse aumento que eles estão dando agora, ele sempre esteve ali. O governo só camuflou dando subsídios, e ele tirou agora no mês de julho e deu esse aumento. Não é que deu esse aumento, ele só apareceu o valor real. Então isso não é um aumento da forma que eles falam, isso é um valor real que já estava sendo camuflado pelo subsídio do governo. Só que o governo vai colocar agora por mais 3 meses, agosto, setembro, outubro. Então ele vai camuflar esse valor. Só que aí se jogar o aumento do petróleo bruto, aí em cima dessa camuflagem ainda tem um aumento. Que é, no caso ele está falando que é do petróleo e do cobre. Aí sim, com a camuflagem ainda vai ter um aumento ali. Aí você pode falar que teve aumento, mas na hora que tirar a camuflagem, como é que se fala? É igual aquelas mulheres feias que passa maquiagem. Você vê que tem umas mulheres aqui no Japão que eu falo assim, que na parte da Ásia, que elas precisam ser processadas. Porque eu falo esse tipo de coisa. Você olha a maquiagem da mulher assim, nossa, que coisa mais linda. Na hora que tira o reboco da cara, que demônio. Isso merecia ser um processo. Isso é, como é que fala assim, aquela problema de idoneidade. Tá? Isso é falsa idoneidade. Não pode fazer isso não. Como é que isso gera processo? Tanto que tempos atrás, não sei se as pessoas viram, teve um cara, isso aconteceu na África, que ele casou no dia da lua de mel, que a mulher arrancou o reboco, ele pediu divórcio. Que eu acho que ele sempre via a mulher com a maquiagem no rosto, que no dia que ele viu a mulher sem maquiagem, ele falou, não, Deus me livre. Ele pediu divórcio, saiu na mídia. Eu ri muito. Mas tem muita coisa que acontece, pô, né? Então, continuando aqui. Então você vê que existem certas situações que a coisa está ruim e ela vai piorar ainda mais. Tá? Por isso que eu já trago para você de antemão, já para você ir fazendo seu orçamento aí, seu corte de gastos, seus investimentos, para você não ficar muito preso a isso aqui. Tá? Esse tipo de coisa, porque se você começa a ter certos investimentos, começa a ter certos ganhos ali, vai chegar uma hora que seus rendimentos eles vão te pagar tantos juros sobre juros, os famosos proventos ali, que esses aumentos não vão fazer diferença para você, mas até lá, até você chegar nesse ponto, dependendo, se você não nasceu no berço de ouro igual o Elon Musk, você precisa ser muito inteligente com a sua vida financeira e fazer investimentos. Japonês, existe uma quantidade real para você fazer isso? Não. Não, porque a minha vida é diferente da sua, então eu não posso falar o que você deve fazer. Só que é aquela velha história. Pague suas contas, tenha um lazer mediano, tá? Que você saiba que você não vai extrapolar, e em cima disso você invista. Mas uma coisa eu te afirmo, isso eu posso afirmar, que quando você começar a investir e quando você começar a ver os juros entrando na sua conta, nem que seja migalha, você vai sentir uma satisfação tão grande que você vai começar a investir cada vez mais. Isso aqui eu posso bater no peito e falar para você, porque isso acontece comigo. Hoje eu tenho muitos pensamentos que eu não tinha há 5, 10 anos atrás. Então uma coisa eu falo para você. Começa a investir. Tá? Porque isso vai te trazer uma satisfação pessoal de uma tal maneira que não tem preço. Eu não consigo descrever. Quando eu abro o aplicativo ali e eu vejo que está entrando juros para mim. É o que eu queria tentar mostrar aqui para você, mas eu não consigo, porque eu estou usando. Eu uso o próprio celular, tá vendo? Para poder gravar aqui. Para você. Então nisso aqui, ele trava a conexão. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa que é bacana que você está deixando passar.
Principalmente se você não quer ter essa vida. Mesmo se você quiser morar no Japão o resto da vida, ou não, invista. Invista porque vale muito a pena. Só no caso de você morar aqui no Japão, procura se familiarizar em relação ao NISA. Eu não posso te falar porque eu nunca vi. Eu não mexo com essa parte do NISA. Eu só mexo com investimentos lá no Brasil. Tá? Aqui não, porque eu não, por enquanto eu não coloquei na minha cabeça, vou morar aqui o resto da vida. No dia que eu colocar na minha cabeça, vou morar o resto da vida aqui, aí eu vou correr atrás. Mas enquanto não vier esse motivo para mim, eu vou investir aonde que eu quero morar, que é no caso Brasil. O Brasil está crescendo? O Brasil está crescendo. Ao trancos e barrancos está crescendo. Então, dependendo da situação que você tiver e a parte financeira que você tiver, é muito bom para se morar também. Tá? Mas você vê que o dinheiro, ele impera. Pô, vai querer dar uma de hipócrita? Não. Fala que não. Mentira. Igual aquelas pessoas que falam assim, dinheiro não traz felicidade. Beleza, eu gostaria muito mais de estar chorando numa beira de uma praia do que aonde eu tô. Eu gostaria de estar muito mais chorando de bucho cheio numa churrascaria do que aqueles meninos que estão chorando lá na África por falta de dinheiro, passando fome. Então vamos parar de hipocrisia. É a mesma coisa um cara que está doente. Claro que dinheiro não vai dar a vida eterna para a pessoa, mas eu garanto para você que se você ficar doente, você gostaria muito mais de estar dentro de um Albert Einstein do que estar numa sala do SUS. Então vamos parar de hipocrisia. Falar que dinheiro não traz felicidade, ele pode não trazer a felicidade que você espera, mas ele vai te trazer, ele vai te proporcionar muita coisa que outras pessoas não têm. E proporcionar essas outras experiências que as pessoas não têm, se isso não for uma felicidade momentânea, eu não sei mais o que é. Então, hipocrisias por hipocrisias, como é que se fala assim? Eu prefiro ser um hipócrita com dinheiro do que ser um hipócrita sem dinheiro. Tá? Mas vida que se segue. Pô, vamos colocar a mão na consciência. É igual a palavra axioma. Eu não vou explicar para você o que é axioma, porque senão vai levar muito tempo. Tá? Só que, de forma resumida, axioma nada mais é que são leis universais imutáveis. E falar que dinheiro não vai te proporcionar muitas coisas é a mesma coisa de você falar que um axioma não existe. Que o axioma é quebrável, é mutável. Isso não rola. Tá. Além disso, o índice de preço de importação com base no iene aumentou 9,5%. Então você vê que aumentou o valor em questão de importação. Está em quase 10%. Tá? Em comparação com o mesmo mês do ano passado. E no contexto da contínua depreciação histórica do iene, a taxa de aumento foi de 4% no ano, desde fevereiro do ano passado, que foi o nível mais alto em um mês. Nisso aqui quebraria a ideia do Ueda falar que o Japão não tem dólar, não tem como é que fala assim, nem 1% de crescimento. Isso aqui já deu 4%. Só que se levar a ideia do cálculo que eu trouxe para você que o Banco Central japonês usa, realmente não tem. Tá? Então, por isso que eu gosto de trazer certas informações para você, já para você ter uma ideia de como o Japão pensa e como o Japão é realmente. Entre pensar e são dois extremos. Tá? De acordo com o Banco do Japão, há um movimento crescente entre as empresas para repercutir os aumentos de preços das matérias-primas nos preços de venda. O que isso quer dizer? Fazer a transferência. Eu comprei os commodities nessa pancada aqui, eu vou transferir toda essa pancada para você, consumidor final. Tá? É isso que ele está falando. Que pelo que será interessante ver o impacto disso, dessa transferência de valores, nos preços ao consumidor no futuro. Então, você vê que o próprio BOJ está fazendo um laboratório de preços aqui no Japão, para ver até quanto o mercado do Japão suporta e até quanto as pessoas aqui no Japão estão dispostas a pagar pelas coisas. Então você vê que o próprio BOJ está fazendo um laboratório com a economia do Japão, porque ele está perdido. Cansa de falar, o BOJ está perdido sem saber o que fazer, sem ter um direcionamento do que fazer.
Mas ele depende muito do que o Kishida quer. E se o Kishida não quer ajudar, você pode ter o melhor economista do mundo. Você não vai fazer nada, porque o cara é subordinado. Se o cara tivesse autonomia, era uma coisa, mas não, ele é subordinado. A partir da hora que ele é subordinado, ele perdeu a escolha dele. Como é que se fala assim? Ele perdeu o livre-arbítrio. Ele é mandado. Da mesma forma que existe o nosso livre-arbítrio, tá? Só que nosso livre-arbítrio, entre aspas, também ele é questionável, pelo menos penso eu, tá? De acordo com o conhecimento que eu tenho em relação à parte espiritual, isso para quem acredita, tá? Eu acredito muito, parte espiritual, espíritos, etc, que não vem ao caso agora. Mas tem muita coisa que realmente nós temos que realmente tomar cuidado, tá? E eu vou ficando por aqui, né? Eu dei praticamente um aulão aqui, né? Se você considerou, você assistiu o vídeo até aqui, considerou isso aqui como um aulão, deixa seu like. Eu não sou de pedir o like, mas deixa seu like, tá? Porque isso aqui ia ser bacana outras pessoas verem também, tá? Porque tem muita gente que tem umas ideias meio fechadas, meio pequenas em relação à economia. Só que nisso as pessoas vão ficando para trás e vão sofrer com a consequência lá na frente. E é isso que eu venho tentando trazer para você não sofrer lá na frente, para você começar a fazer seus investimentos e crescer. Da mesma forma que eu sinto esse Kimoti crescendo, só que claro que meu crescimento ele é pouquinho, porque como eu não tenho condições de trabalhar fora, a única renda que entra para mim é do YouTube. Então quando eu consigo um resgate do YouTube é quando eu consigo fazer investimentos, que é muito esporádico. Se eu pudesse trabalhar fora, vixe, meus investimentos seriam 3 vezes maiores. Eu teria investimentos 3 vezes mais rápido, né? Mas é aquela velha história. Tudo no tempo de Deus. Se a gente tem a ideia que Deus é o soberano, Deus comanda tudo, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, então o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo na vida das pessoas, é tudo no tempo dele. Só que é aquela velha história. O tempo dele é como nós determinamos. Se eu pudesse, por exemplo, trabalhar numa fábrica, ou fazer um night show, alguma outra coisa assim, meus ganhos seriam muito mais rápidos, eu poderia investir muito maior, muito mais. Então, se você que tem condições de aumentar seu salário de alguma outra forma, fazendo ganhos extras, faça, invista, porque você não vai se arrepender. Eu falo assim porque com os investimentos que eu tenho, eu não me arrependo nem um pouco. Eu gostaria que realmente você tivesse esse Kimoti que eu sinto em relação a investimentos, porque é muito bom, tá? Você vê o dinheiro trabalhando para você, nem que seja centavos, você está ganhando centavos, nem que seja centavos, mas sem ter que fazer força, porque o dinheiro está trabalhando para você, você está começando a ser o dono do seu nariz, pouco a pouco, sem ter que ter um chefe ali, lá, miséria, quer dizer, não, tá? Você está começando a regrar a sua vida, pô, isso é muito bom, isso é muito bacana. Gostaria que você fizesse a mesma coisa para você, tá? De alguma forma. Como isso, só você sabe o que você pode fazer para você de acordo com a sua vida. Mas faça. Não fica protelando. Quanto mais você protelar, mais tempo leva. Quanto mais tempo levar, as consequências vêm. Porque o tempo é o único bem intangível que a gente não consegue recuperar. O tempo é uma miséria. Tempo a gente não recupera, mas dá para você fazer certas situações que dá para você não recuperar, mas minimizar o dano, tá? Então faça isso para você e por você, se você tem amor a você, tá certo? E vamos ficando por aqui e Maido.